Naquela noite chovia sem piedade. Laura acreditava que o amor podia resistir a qualquer tempestade, mas bastou uma ligação para o mundo dela desabar. Do outro lado da linha estava a voz que ela mais confiava, a irmã que jurava amar e que naquela noite selaria sua destruição. 5 anos depois, quando Laura abriu os olhos, o mundo que ela conhecia já não existia. Você está no canal Histórias Comoventes, onde cada história revela que até depois da dor, ainda existe esperança. Hoje você vai conhecer a trajetória de uma mulher que dormiu por 5 anos e acordou em um mundo completamente diferente. Se você acredita que o amor verdadeiro é mais forte do que o tempo, deixa o seu like, se inscreve e vem se emocionar com a gente. O vento soprava forte do lado de fora, fazendo as cortinas da mansão Vasconcelos dançarem como véus inquietos. Era uma noite bonita demais para esconder tempestades. Dentro da sala de jantar, tudo parecia em harmonia. Taças tilintando, risadas educadas e o aroma do vinho tinto recém-aberto. Laura Vasconcelos olhava para o marido, Henrique, com um sorriso sereno. Eram casados havia 7 anos e, aos olhos de todos, representavam o retrato perfeito do amor e do sucesso. A mesa estava posta com delicadeza. As velas acesas projetavam luzes douradas sobre o rosto de Laura, que exalava tranquilidade e elegância. Ao lado, sua mãe, Dona Helena, parecia orgulhosa. Do outro lado da mesa, Bianca, a irmã mais nova, observava em silêncio. O olhar firme, o sorriso contido, o coração cheio de algo que não sabia mais disfarçar. Desde a infância, Bianca aprendera a viver na sombra. Laura era a primogênita, a herdeira do grupo Duarte, a filha admirada e elogiada. Bianca, a impulsiva, a esquecida, aquela que tentava brilhar com o reflexo da irmã. "O jantar está perfeito, Laura", comentou Henrique brindando. "Foi ideia dela", respondeu Dona Helena orgulhosa. Bianca ergueu a taça, sorriu de leve, mas o olhar não acompanhou o gesto. Por dentro algo queimava. Depois do jantar, Bianca alegou uma leve dor de cabeça e saiu mais cedo. Laura insistiu em acompanhá-la até o carro, mas a irmã recusou com doçura falsa. "Descansa, mana. Hoje é o teu dia", disse com um sorriso que escondia algo venenoso. Minutos depois, Dona Helena se levantou da mesa, ajeitou o chale nos ombros e sorriu para a filha. "Filha, o jantar estava perfeito. E não se aborreça com a saída repentina da sua irmã. Você sabe como a Bianca é." Laura sorriu de leve, mas o olhar parecia distante, como se algo dentro dela pedisse para aquele momento durar mais. "Eu sei, mãe, mas às vezes parece que ela se esforça para não ser feliz." Helena riu baixinho, aproximou-se e pousou uma das mãos no rosto da filha. "O importante é que você é, e é isso que me basta. Agora vá descansar, meu amor." Laura se levantou, mas antes que a mãe saísse, puxou-a num abraço apertado, mais forte do que de costume, como se o coração pressentisse algo que a razão não podia explicar. Helena retribuiu o gesto, emocionada. "Te amo, filha." "Também te amo, mãe." Foi apenas um beijo na testa. Um abraço que durou segundos, mas seria o último. E naquele toque silencioso, o destino começou a costurar, sem que ninguém percebesse, a noite que mudaria tudo. Horas depois, o relógio já marcava quase 11 da noite. Laura estava em seu quarto, sentada diante do espelho, tirando os brincos de pérolas que Henrique lhe dera no último aniversário. Henrique fora para o escritório, alegando que precisava deixar em ordem alguns documentos para a reunião que teria no dia seguinte. Laura observava o próprio reflexo no espelho. Tudo parecia perfeito. O amor, a casa, a vida. E por um instante acreditou que nada seria capaz de destruir aquilo. A chuva começou a cair devagar, batendo contra as janelas como dedos impacientes. O som era suave, quase hipnótico, até que o telefone vibrou sobre a penteadeira. Na tela, o nome de Bianca. "Bianca, está tudo bem?" perguntou Laura com a voz preocupada. Eu não queria te ligar, mas você precisa saber de uma coisa. É sobre o Henrique." O coração de Laura acelerou. "O que houve com ele?"
Eu te mandei um vídeo, disse a irmã, com a voz embargada. Vê e depois me liga, por favor. Laura clicou. A imagem apareceu na tela. Um quarto de hotel, um homem de costas, igual a Henrique, e uma mulher com o mesmo cabelo e corpo que o dela. O sangue sumiu do rosto de Laura. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. O som da chuva se intensificou. O rosto de Laura empalideceu. Isso é mentira, sussurrou com as mãos trêmulas. Eu também queria acreditar, respondeu Bianca com uma voz doce demais. Mas o que posso fazer, mana? A verdade dói. A imagem tremulava na tela, mas o estrago estava feito. Laura deixou o celular cair sobre a penteadeira, o coração descompassado, a respiração curta. Pegou as chaves do carro e desceu as escadas correndo. Dona Laura, está chovendo demais, gritou a empregada. Mas ela já não ouvia nada. O portão se abriu e o carro arrancou pela estrada molhada. A tempestade parecia acompanhá-la, como se o céu inteiro quisesse cair sobre seus ombros. As lágrimas embaçavam sua visão. Bianca! Gritou ao atender o celular. Por que você me mandou isso? Do outro lado, o tom da irmã já era outro, frio, cortante. Não adianta correr, Laura. Já é tarde demais. Como assim tarde demais? Mas a ligação caiu. O carro derrapou. O volante girou em falso. Um clarão cortou o céu. O som do impacto ecoou como um trovão, e o mundo mergulhou em silêncio. Quando os faróis de um caminhão iluminaram a cena, os destroços do veículo brilhavam sob a chuva. Um paramédico correu. Ela ainda está viva, pulso fraco, mas está respirando. No hospital, o Dr. Rafael Monteiro aguardava a maca. Trauma craniano grave, hemorragia interna, avisou a enfermeira. Preparem a sala de emergência, respondeu ele. Rafael observou o rosto ferido de Laura e, por um instante, sentiu algo que não soube explicar, como se a vida dela não pudesse acabar ali. Aguente, moça, sussurrou. Ainda há algo esperando por você. Lá fora, a tempestade rugia. Mas dentro daquela sala, um fio de vida teimava em resistir. Horas depois, em um apartamento de cortinas fechadas, Bianca assistia ao noticiário mostrando o acidente. O sorriso dela era leve, quase imperceptível. Ergueu a taça de vinho e disse com voz baixa: Boa noite, mana. Que o teu descanso seja eterno, mas o destino às vezes escuta promessas e devolve todas elas com juros. Dentro do hospital, o tempo parecia suspenso, um corredor longo, frio, cheio de vozes apressadas e passos ecoando sem destino. Dona Helena chegou pouco antes do amanhecer. O cabelo desgrenhado, o casaco encharcado, os olhos fundos de quem já pressentia a dor que viria. O recepcionista mal conseguiu explicar o que havia acontecido. Ela só ouviu o nome da filha e correu. Quando entrou na sala de reanimação, o coração quase parou. Laura estava deitada, coberta de fios e tubos, com o rosto pálido e o corpo imóvel. As máquinas piscavam, apitando num compasso que parecia zombar da esperança. Helena se aproximou devagar, segurando a mão fria da filha, e murmurou: Mamãe está aqui, meu amor. Você vai sair dessa. O doutor Rafael Monteiro, médico de plantão, observava a cena em silêncio. Já havia visto muitas tragédias, mas havia algo diferente naquela mulher. O jeito como a mãe falava com ela, a serenidade do rosto, a fragilidade que parecia esconder uma força adormecida. Ele respirou fundo antes de se aproximar. Dona Helena, disse com voz calma, sua filha sofreu um trauma craniano severo. Fizemos tudo o que era possível. Ela está viva, mas em coma. Helena sentiu o chão sumir. Por um instante, o som do hospital desapareceu. Coma? Sussurrou tentando entender. Por quanto tempo? Rafael abaixou o olhar. Não dá para saber. O cérebro precisa de tempo para reagir. O importante é que ela está lutando. Ela apertou a mão da filha com força. E eu vou lutar com ela. Todos os dias, se for preciso. Enquanto isso, no corredor, Henrique permanecia sentado, a cabeça entre as mãos, o olhar perdido no chão. Ainda usava a mesma roupa da noite anterior, agora amassada e úmida de chuva. O rosto carregava a culpa de 1000 pecados. Bianca estava ao lado dele, o rosto coberto por um véu de falsa tristeza.
Chorava sem lágrimas, apenas sussurrando frases prontas que soavam ensaiadas. Ela vai ficar bem. Você não pode se culpar, Henrique. Ele levantou o olhar. Eu devia ter ido atrás dela. Devia ter impedido. Bianca colocou a mão sobre o braço dele, com um toque que parecia consolo, mas escondia veneno. O destino é cruel às vezes, mas talvez... Ela hesitou escolhendo as palavras. Talvez Deus esteja dando uma chance para você se perdoar. Rafael passou pelo corredor nesse momento e observou o casal. Não conhecia aquela família, mas algo em Bianca o incomodava. Um ar de calma excessiva, o tipo de serenidade que não combina com o desespero. Horas depois, o hospital já estava silencioso. Helena não havia saído do lado da filha. Cantava baixinho, como fazia quando Laura era criança. Dorme, minha menina, que o dia vai chegar. Rafael entrou discretamente, trazendo um cobertor para ela. A senhora precisa descansar um pouco, sugeriu. Helena balançou a cabeça. Eu só descanso quando ela acordar. O médico suspirou e, antes de sair, deixou uma frase que se tornaria símbolo daquela esperança silenciosa. Ela está viva, dona Helena, mas adormeceu para o mundo. Na sala ao lado, Bianca olhava pela janela. A chuva cessara e o sol começava a rasgar o céu cinzento. Ela enxugou o rosto com um lenço, voltou-se para o reflexo no vidro e sussurrou com um sorriso que ninguém ouviu. Dorme bastante, mana. Quanto mais tempo dormir, mais fácil vai ser te esquecer. E foi assim que o silêncio começou. O tipo de silêncio que não vem da morte, mas da espera. Um coração adormecido, um amor culpado e uma mentira prestes a criar raízes. Lá fora, o dia nascia. E o destino, paciente, já afiava suas próximas cartas. O tempo começou a se arrastar desde o acidente, como se os dias tivessem perdido a pressa de passar. Na casa de Henrique Vasconcelos, o silêncio reinava. O retrato do casal na parede parecia zombar da culpa que o atormentava. Ele passava horas sentado, encarando aquele sorriso congelado de Laura, imaginando o que poderia ter feito diferente. Bianca, por outro lado, tornara-se presença constante. Visitava-o todos os dias, levando comida, documentos da empresa, palavras doces e consolo na medida certa. As pessoas a elogiavam pela força e dedicação, e isso alimentava o orgulho disfarçado que crescia dentro dela. Certa noite, Henrique estava sentado no escritório, os olhos vermelhos de cansaço e arrependimento. Bianca entrou sem ser anunciada, vestida de luto leve e perfume suave. Eu trouxe os relatórios da construtora, disse, colocando uma pasta sobre a mesa. Ele nem olhou. Obrigado. Deixa aí. Bianca o observou em silêncio. O homem à sua frente já não era o mesmo, o olhar cansado, a barba por fazer, a alma quebrada. E foi aí que o instinto dela falou mais alto, aquele impulso frio de quem sabe enxergar o ponto exato onde a fraqueza se torna porta aberta. Ela se aproximou. Henrique, você precisa parar de se culpar. Foi um acidente. Um acidente que eu causei, respondeu sem encará-la. Se eu tivesse ido atrás dela... Bianca se sentou à frente dele. Você amava demais a Laura, disse em tom que misturava doçura e veneno. Mas talvez esse amor também te cegasse. Nem tudo era como parecia. Henrique ergueu o olhar, confuso. Como assim? Ela respirou fundo, fingindo hesitar. Eu não queria te contar, mas talvez seja melhor saber. Eu encontrei algo. Bianca abriu o notebook e deu play no vídeo que havia mostrado a Laura na noite do acidente. O mesmo quarto, o mesmo homem de costas, a mesma mulher. Henrique ficou mudo, a respiração pesada. Isso é mentira, disse sem convicção. Eu também queria acreditar, respondeu ela com um fingido tremor na voz. Mas as pessoas nem sempre são o que parecem. O veneno foi lançado. Henrique fechou o notebook bruscamente e se levantou, transtornado. Eu preciso ficar sozinho. Tudo bem, respondeu Bianca com a calma calculada de quem já sabia o resultado. Naquela noite, ele bebeu, bateu portas, gritou, chorou. A dor, a culpa e a dúvida se misturaram num redemoinho que o deixou sem chão. Bianca esperou o momento certo para voltar. Entrou no escritório quando o silêncio se instalou.
encontrou-o adormecido no sofá, com a garrafa vazia ao lado. Colocou a mão no ombro dele. "Você não está sozinho", sussurrou. O toque virou abraço, o abraço virou deslize, e o deslize se tornou o pecado que selaria o destino dos dois. Na manhã seguinte, Henrique acordou com a cabeça latejando e o corpo pesado de vergonha. Bianca, ao seu lado, fingiu constrangimento. "Eu não queria que isso acontecesse", disse ela com lágrimas nos olhos. Ele se afastou, transtornado. "Meu Deus, o que eu fiz? Foi um momento de fraqueza. E agora?" Ela parou, respirou fundo. "Agora é tarde." 2 meses depois, a notícia caiu como uma bomba entre as famílias Duarte e Vasconcelos. Bianca estava grávida. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia ecoar pelas paredes da casa. Quando Dona Helena soube, não disse nada a ninguém. Pegou o casaco, foi direto ao hospital e entrou no quarto onde Laura continuava imóvel, envolta em tubos e silêncio. Ficou ali parada por alguns segundos, observando o rosto sereno da filha. Aquele mesmo rosto que agora parecia dormir dentro de um tempo que não passava. Com a voz embargada, sussurrou: "Me perdoa, minha filha. Eu juro que fiz tudo o que pude. Dei amor, dei atenção, criei vocês com o mesmo carinho. Mas sua irmã..." Respirou fundo, as lágrimas já caindo. Ela cresceu com o coração cheio de inveja, de rancor, e eu não consegui impedir. As lágrimas escorreram até o queixo, pingando sobre as mãos frágeis de Laura. Helena apertou-as entre as suas, como quem tenta transferir amor pela pele. "Eu daria tudo para trocar de lugar com você, minha filha. Tudo." O monitor ao lado apitava em ritmo constante, indiferente à dor que tomava conta daquela mulher. E ali, entre lágrimas e promessas, o amor de mãe se transformou em oração silenciosa, uma súplica ao destino para que, de alguma forma, ainda houvesse volta. Naquela mesma noite, o silêncio da casa parecia ter peso. Dona Helena entrou no quarto de Bianca, o rosto tenso, o olhar cheio de dor. A filha, diante do espelho, penteava os cabelos como se nada tivesse acontecido. "Você destruiu a sua irmã", disse Helena com a voz trêmula. "E ainda acha que vai ser feliz com o que restou dela?" Bianca virou-se devagar. Havia um brilho sombrio em seus olhos, o mesmo brilho de quem já passou da linha entre a inveja e a loucura. "O que restou dela?" respondeu com um sorriso frio. "É justamente o que eu sempre quis, mãe. O nome, a vida e o marido." Helena deu um passo à frente, sentindo o coração despedaçar. "Você sempre teve inveja da Laura, desde menina. Eu tentei ensinar o certo, tentei amar vocês por igual, mas o seu coração se perdeu no caminho." Bianca cruzou os braços desafiadora. "Então que o tempo venha, mãe. Porque eu já venci." Aquelas palavras cortaram o ar como uma lâmina. Helena sentiu as pernas fraquejarem, mas manteve o olhar firme. "Ninguém vence quando pisa no amor, Bianca. Um dia, o que você fez vai te cobrar caro." Bianca deu um meio sorriso, sarcástico. "O tempo pode tentar, mas eu já estou onde sempre quis. E a Laura..." Seus lábios se curvaram num sussurro venenoso. "A Laura está dormindo." Helena deixou o quarto com o coração em pedaços, enquanto Bianca voltou a se olhar no espelho satisfeita. E ao longe, o vento soprou pelas janelas, como se a própria casa pressentisse que, naquela família, o amor havia sido enterrado. Mas ainda não estava morto. Dias depois, nascia o rumor de uma gravidez arquitetada, um plano articulado por Bianca frio e sem amor, de uma culpa que se transformaria em castigo, e de um médico, Rafael, que começava a ver que aquela história escondia algo muito mais sombrio do que um simples acidente. O hospital estava silencioso, como se o tempo ali tivesse medo de seguir adiante. Dona Helena passava os dias ao lado de Laura, segurando sua mão e rezando, enquanto o som constante dos monitores lembrava que a filha ainda lutava. O corpo dela parecia imóvel, mas o amor de mãe se recusava a aceitar o impossível. Henrique já não aparecia com tanta frequência. Depois que Bianca anunciou a gravidez, ele se trancou em um mundo de dúvidas e culpa. Helena o chamou certa manhã, pedindo que fosse vê-la.
Ele chegou cabisbaixo com o olhar vazio. Henrique, você precisa me ouvir, disse Helena, firme, encarando-o. A Bianca é impulsiva, fria. Você não sabe o que ela é capaz de fazer. Tem que se afastar dela. Henrique desviou o olhar, a voz embargada. Ela está esperando um filho meu, dona Helena. Não posso abandonar essa criança. Você vai destruir tudo o que restou da Laura, gritou Helena em desespero. Isso não é amor, é culpa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então respondeu, com um tom que parecia o de um homem derrotado. Eu já a destruí quando deixei ela sair naquela noite. Não posso desfazer o passado. Helena chorou. Sabia que não adiantava insistir. O que restava era o amor silencioso que ainda tentava manter viva a filha adormecida. O tempo, indiferente à dor, seguiu seu curso. O bebê nasceu, Clara. Um nome escolhido por Henrique, talvez por ironia do destino. Uma claridade que nascia em meio à escuridão. Bianca a segurava nos braços, cercada por flores e presentes. Helena foi visitá-la, agora já enfraquecida, mas com a dignidade que só uma mãe tem. Olhou para a criança com ternura e depois para Bianca, com tristeza. Que Deus te abençoe, pequena, disse, acariciando a bebê. Que você nunca herde o coração frio da sua mãe. Bianca fingiu não ouvir. Ela é linda, não é? Perguntou com um sorriso provocante. É, respondeu Helena, séria. Mas a beleza não vale nada quando o coração está podre. A frase caiu como uma lâmina. Henrique, que estava no quarto, abaixou a cabeça, sentindo o peso daquelas palavras. Sabia que a sogra tinha razão, mas já era tarde demais. 5 anos haviam se passado desde a noite em que o destino de Laura Vasconcelos se partiu em 1000 pedaços. O tempo transformou sua ausência em rotina, e o hospital, antes cheio de visitas e flores, agora era apenas um corredor silencioso onde poucos lembravam que, atrás de uma porta, uma mulher ainda lutava para existir. O corpo de Laura permanecia imóvel, mas havia uma serenidade estranha em seu rosto, como se dormisse dentro de um sonho que ninguém mais ousava sonhar. Foi então que Bianca, fria e paciente como um predador à espreita, convenceu Henrique a tomar uma decisão terrível. Henrique, dizia ela, com voz mansa, escondendo o veneno sob o tom de compaixão. Já se passaram 5 anos. A medicina não acredita mais num milagre. É hora de deixá-la descansar. A pressão da família, da imprensa e dos advogados foi crescendo. O médico que acompanhava o caso, um substituto de Rafael, afastado temporariamente, foi induzido a assinar laudos frios e duvidosos. E, enfim, o tribunal decretou. Laura Vasconcelos estava oficialmente morta. Quando Helena recebeu a notícia, o corpo dela pareceu ceder. Ela ainda está viva, gritou chorando. O coração dela bate. Vocês estão matando minha filha 2 vezes, mas ninguém a ouviu. Quando Rafael voltou ao hospital naquela tarde, o silêncio dos corredores parecia mais pesado do que nunca. As enfermeiras falavam em voz baixa e os olhares desviados denunciavam que algo havia acontecido. O médico sentiu o estômago gelar antes mesmo de ouvir a notícia. Doutor, começou uma das enfermeiras hesitante. A família assinou a declaração. Laura Vasconcelos foi dada como morta perante a justiça. Por um instante, ele achou que tinha escutado errado. O quê? Perguntou a voz vacilando. Morta? Mas ela respira, o coração bate. Eu vi com meus próprios olhos. A enfermeira baixou a cabeça. O novo responsável pelo caso assinou o parecer. Disseram que era irreversível. Rafael ficou imóvel, sentindo o sangue ferver. O jaleco branco pareceu pesar toneladas sobre os ombros. Irreversível, repetiu entre dentes. Desde quando desistir virou diagnóstico médico. Saiu pelos corredores, furioso. Bateu à porta da sala da direção e exigiu explicações. Mas tudo o que ouviu foram frases frias, burocráticas, cheias de justificativas legais. Procedimento padrão, pedido da família, autorização judicial. E enquanto os outros falavam, ele só conseguia pensar em uma coisa. Ela está viva. Naquela noite foi até o quarto onde Helena estava, com o rosto abatido e os olhos fundos de tanto chorar.
Dona Helena, disse, sentando-se ao lado dela. Eu sinto tanto. Se eu estivesse aqui, se não tivesse sido transferido por uns dias, eu teria impedido isso. Eles não tinham o direito de declarar sua filha morta. Helena respirou fundo, a voz trêmula. Eu tentei, doutor. Jurei para eles que ela ainda estava comigo, mas ninguém quis ouvir uma mãe. Rafael apertou os punhos, revoltado. A medicina pode não entender tudo, mas o coração sabe. E o dela ainda luta, dona Helena. Eu vi, eu sinto. Helena olhou para ele, com os olhos marejados. O senhor ainda acredita que ela vai acordar? Ele assentiu firme. Acredito. E prometo que enquanto ela respirar, ninguém vai enterrá-la em silêncio outra vez. Por um instante, os dois ficaram em silêncio. Lá fora, o vento batia nas janelas do hospital e uma folha de jornal caiu sobre o chão. O anúncio no jornal, o laudo da morte presumida de Laura Vasconcelos. Rafael o encarou e murmurou, com o olhar endurecido. Eles podem ter declarado o fim, mas a história dela ainda não acabou. Naquela mesma noite, Helena sentou-se ao lado da filha e segurou sua mão com ternura. Minha menina, sussurrou. A tua mãe já está cansada, mas eu prometo que não vou embora sem te deixar o meu amor. As lágrimas caíam silenciosas. Rafael passou pela porta e parou, observando a cena. Sentiu um nó na garganta, como se presenciasse algo sagrado. Minutos depois, o silêncio tomou conta do quarto. Helena deitou a cabeça sobre o braço da filha, os dedos ainda entrelaçados à mão de Laura. Nenhum som anunciou sua partida, apenas a paz que se espalhou pelo ar, densa, profunda, quase luminosa. Quando a enfermeira entrou e tentou despertá-la, percebeu que Helena não respirava mais. Doutor, murmurou com a voz embargada. Ela se foi. Rafael se aproximou, olhou para ambas e, com os olhos marejados, disse: às vezes, o amor é tão forte que não precisa de palavras para se despedir. Foi então que, de repente, o monitor ao lado da cama de Laura emitiu um som diferente. Um leve salto, um ruído rápido, e o traçado no visor oscilou. Rafael parou surpreso. Espere, sussurrou. Ela reagiu. As enfermeiras se entreolharam, e ele completou, emocionado. Ela sentiu. O coração dela sentiu o adeus da mãe. Lá fora, o vento soprou com força, abrindo as janelas. A cortina balançou como se a alma de Helena passasse por ali, sussurrando um último pedido. Acorda, minha filha. O mundo ainda precisa te ouvir. O hospital voltou ao silêncio. E Rafael permaneceu ali observando Laura, sem entender o que acabara de acontecer. A vida, às vezes, responde quando o amor insiste. Na mansão Vasconcelos, os dias eram frios, silenciosos, cheios de retratos que pareciam observar com reprovação o casal que vivia ali. Henrique passava mais tempo trancado no escritório do que convivendo com alguém. Bianca, por outro lado, vestia o papel de esposa perfeita, ainda que o título oficial não lhe pertencesse. Ela administrava as empresas da família, organizava eventos, aparecia nas colunas sociais, mas sabia que, sem o casamento no papel, ainda não tinha o que mais desejava: poder absoluto. Naquela tarde cinzenta, ela desceu as escadas com um plano decidido. Clara, a filha que tivera com Henrique, brincava na sala com bonecas, alheia ao que estava prestes a acontecer. Henrique, precisamos conversar, disse Bianca, parando diante dele com a voz doce demais para ser natural. Ele ergueu os olhos cansados, o semblante pálido. O que foi agora, Bianca? Ela se aproximou lentamente, cruzando os braços. Não fale assim. Eu só quero o melhor para nossa filha. Nossa filha tem tudo, respondeu ele, seco. Escola, casa, conforto. Mas não tem uma família de verdade, rebateu ela com firmeza, dando um passo à frente. Já se passaram 5 anos, Henrique. As pessoas ainda nos olham como se fôssemos um escândalo mal resolvido. Clara pergunta por que temos sobrenomes diferentes. Já passou da hora de oficializarmos a nossa relação. Henrique suspirou, cansado daquela conversa. Você sabe que eu nunca quis nada disso. Eu também não.
mentiu Bianca, disfarçando o veneno no olhar. Mas a vida nos trouxe até aqui. Você acha justo que sua filha cresça achando que é fruto da vergonha? Ele se levantou, passou a mão pelos cabelos, andou até a janela. Lá fora, o jardim estava coberto de folhas secas, e por um instante, o reflexo do vidro lhe mostrou o próprio rosto envelhecido. Eu não amo você, Bianca, disse, sem rodeios. E você sabe disso. Ela o olhou com calma. Eu sei. Mas também sei que se Laura não estivesse em coma, você nunca teria me olhado. E mesmo assim, Henrique, aqui estamos. A vida não nos perguntou o que queríamos. Por alguns segundos, só o vento preencheu o silêncio entre os dois. Henrique respirou fundo, fechou os olhos e disse com voz fraca: Se é isso que você quer, então faremos isso, pelo bem da Clara. Bianca se aproximou devagar, segurou a mão dele e sorriu. Aquele sorriso contido, o mesmo que usava quando sabia que tinha vencido. Eu só quero o que é certo, murmurou. E finalmente dar à nossa filha o nome que ela merece, Vasconcelos. Na manhã seguinte, o casamento aconteceu. Nada de flores, nada de festa. Apenas uma cerimônia fria no cartório, com 2 assinaturas e um fotógrafo contratado para registrar o momento. Henrique mal sorriu para as câmeras. Bianca, ao contrário, sorria como quem acabava de conquistar o império que sonhara desde a infância. Quando a caneta caiu sobre o papel, ela olhou para o novo marido e disse em tom baixo, quase triunfante: Agora, finalmente tudo o que era dela é meu. Em uma tarde cinzenta, o som dos saltos ecoou pelo corredor. O perfume caro anunciou sua presença antes mesmo que a porta se abrisse. Bianca Vasconcelos, ou melhor, Bianca Duarte Vasconcelos, como agora gostava de ser chamada, atravessou a sala com o mesmo ar de superioridade de quem acreditava ter vencido todas as batalhas. Vestia-se como uma rainha, com o brilho que o dinheiro emprestou, mas o olhar era frio como pedra. Olha só para você, mana, disse, aproximando-se da cama. 5 anos dormindo. 5 anos sem reagir, sem falar, sem nada. Acho que no fundo sempre foi assim, não é? Calada, quietinha, obediente, enquanto eu vivia à sua sombra. Sentou-se ao lado da cama, cruzando as pernas com elegância calculada. O tom da voz mudou, de piedade fingida para escárnio puro. Mas sabe o que é mais curioso, Laura? Enquanto você dormia, eu vivia a sua vida. Sorriu maliciosa. As empresas que você cuidava agora são minhas. O dinheiro que você herdou da mamãe também é meu. Até o sobrenome Vasconcelos, aquele que você tanto exibia, agora está comigo. Bianca ergueu a mão e mostrou o anel dourado que brilhava sob a luz do quarto. Reconhece? É o mesmo que você usava quando se casou com o Henrique. Pois é. Agora ele é meu marido. Aproximou-se ainda mais, inclinando-se sobre a irmã adormecida. E não para por aí. Pegou o celular e mostrou uma foto. Olha essa, Laura. É a Clara, a filha que eu e o Henrique tivemos. Linda, não é? Engraçado como ela parece um pouco com você. Mas ela é minha, não sua. Por um instante o silêncio da sala pareceu pesar como chumbo. Bianca encostou o rosto perto do de Laura e sussurrou, com crueldade contida: Você sempre teve tudo. Dinheiro, amor, o carinho da mamãe. E agora olha para você, sozinha, esquecida. Enquanto eu sou o que você nunca foi, uma Vasconcelos de verdade. Do lado de fora da porta entreaberta, Dr. Rafael Monteiro passava pelos corredores quando ouviu a voz cortante de Bianca. Parou. Reconheceu o nome, a arrogância. Ficou imóvel, ouvindo o suficiente para entender que algo ali não fazia sentido. Bianca continuava: Sabe, às vezes eu acho que você mereceu esse sono. A vida é justa, irmãzinha. Ela dá para quem sabe pegar. E eu soube. Ela se levantou, ajeitou a bolsa e lançou um último olhar para o corpo imóvel. Ah, e não se preocupe. Continuo doando flores em seu nome. As pessoas acham tão bonito. A irmã dedicada que nunca te abandonou. Soltou uma risada curta. Mal sabem elas que eu só venho aqui para garantir que você ainda não acordou. No instante em que saiu, Rafael entrou. Ficou parado diante de Laura, observando-a em silêncio.
O ambiente ainda parecia carregado do veneno que Bianca deixara no ar. Aproximou-se, checou os aparelhos e murmurou quase num desabafo. Eu não sei o que aconteceu com você, Laura, mas tem algo errado nessa história. Foi então que algo aconteceu. Uma lágrima única e solitária deslizou do canto do olho de Laura. Rafael congelou. Meu Deus, aproximou-se com o coração acelerado. Você me ouviu. As máquinas continuavam com o mesmo som compassado, mas o pequeno filete de lágrima reluzia sob a luz branca do hospital como uma resposta silenciosa. A primeira em 5 anos. O médico sorriu com um misto de emoção e inquietação. Seja o que for, Laura, acho que você está começando a lutar. E naquele instante, sem que ninguém percebesse, o corpo imóvel começou a reacender a centelha da vida. Não por acaso, mas por algo muito maior. Porque às vezes, o que desperta uma alma não é o amor, é a dor de ouvir a verdade, dita pelo próprio inimigo. O amanhecer daquele dia parecia igual a todos os outros, mas algo em algum ponto do tempo havia mudado. O hospital estava silencioso, e os corredores, ainda mergulhados no brilho frio das lâmpadas, guardavam uma paz que antecede os grandes acontecimentos. No quarto 312, Laura Vasconcelos permanecia imóvel, o rosto sereno, os cabelos penteados com o mesmo cuidado de sempre pelas enfermeiras que já a tratavam como parte da rotina. Mas naquele dia, até o silêncio parecia diferente, como se houvesse um rumor invisível de que o destino estava prestes a acordar. Dr. Rafael Monteiro entrou no quarto mais cedo que de costume. Carregava consigo uma xícara de café e um olhar cansado. Mas algo em sua intuição o fez parar ao lado da cama e observar. Passou a mão nos relatórios e lembrou-se da última vez que esteve ali, da lágrima solitária que havia escorrido do rosto dela. Desde então, ele não conseguia afastar a sensação de que Laura estava lutando para voltar. Bom dia, Laura, murmurou com a voz baixa. 5 anos é muito tempo para um coração forte como o seu ficar calado. Enquanto falava, seus dedos ajustavam o monitor e os gráficos pulsavam em um ritmo quase imperceptivelmente mais rápido. O médico franziu o senho. Um novo padrão. Um sinal. De repente, o som dos aparelhos mudou. Um bip irregular, depois outro. Rafael se aproximou rápido, os olhos fixos na paciente. Vamos, Laura, sussurrou, o tom firme, quase como uma ordem. Está na hora de voltar. As pálpebras dela tremeram. Por um instante, ele achou que era ilusão. Depois, o corpo reagiu. Os dedos se moveram. O peito subiu mais forte. Um suspiro, longo, profundo. O som que ele esperava há 5 anos. Enfermeira, gritou. Traga a equipe. Agora. As luzes se acenderam, passos correram, vozes se misturaram. O coração de Laura disparava e os olhos dela lentamente começaram a se abrir. A claridade a feriu por um momento e o mundo voltou em fragmentos. O som das máquinas, o ar frio, rostos desconhecidos. O tempo havia ficado preso em algum ponto da memória. Onde? Murmurou com a voz fraca. Um grunhido que Rafael conseguiu entender. Onde eu estou? Rafael inclinou-se sobre ela, sorrindo com emoção contida. Você está no hospital, Laura. Está segura. Ela tentou mover o braço, mas o corpo doía. Os músculos protestavam contra o retorno à vida. Quanto tempo? Rafael hesitou por um segundo. 5 anos. O olhar dela se perdeu no teto. 5 anos. Era como se uma vida inteira tivesse sido arrancada de dentro dela. Os olhos encheram-se de lágrimas, mas o médico segurou sua mão. Não pense no tempo que passou. Pense no tempo que ainda tem. O toque dele transmitia calma, e pela primeira vez, Laura sentiu que não estava sozinha. Dias depois, os jornais estamparam manchetes sobre o milagre da herdeira Vasconcelos. Bianca, ao ver a notícia, deixou o copo cair no chão. Isso é impossível, murmurou, tremendo. Ela não pode ter acordado. Henrique estava sentado no sofá, lendo a mesma manchete. O rosto empalideceu. Por um momento achou que o coração ia parar. Laura, disse num sussurro, sem perceber que o nome escapava de seus lábios.
Bianca se virou, furiosa. Não se atreva a dizer esse nome na minha casa. Mas Henrique não a ouviu. Os olhos estavam fixos na fotografia do jornal, uma imagem de Laura pálida, deitada na cama, com Rafael ao lado. Ele não sabia o que sentir. Alívio, culpa, arrependimento. Tudo misturado, tudo cortando por dentro. Enquanto isso, no hospital, Laura começava seu lento recomeço. Reaprendia a mexer os dedos, a falar, a sentir o próprio corpo. Cada gesto simples era uma vitória, cada palavra uma conquista. Rafael estava sempre ali, paciente, atento, com o olhar de quem carrega respeito por uma força que o tempo não conseguiu apagar. Em um fim de tarde, quando o sol entrava pelas janelas e tingia o quarto de dourado, ela olhou para ele e perguntou: "Minha mãe, ela sabe que eu acordei?" Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. A pergunta que ele temia, enfim, chegou. Abaixou o olhar, respirou fundo e respondeu com suavidade: "Sua mãe partiu há alguns anos, Laura. Mas tenho certeza de que, onde quer que esteja, ela sabe." Ela fechou os olhos e chorou. Mas naquele choro havia algo de diferente. Não era desespero. Era vida. Era o corpo dizendo que estava de volta. Rafael segurou sua mão e disse: "Chore o quanto precisar. Depois disso, começamos de novo." E ela, entre lágrimas, assentiu. Porque às vezes, o milagre não está em acordar. Está em descobrir que ainda há tempo para recomeçar. Os dias seguintes foram uma lenta travessia entre o passado e o presente. Laura Vasconcelos acordava um pouco mais a cada manhã, e junto com o corpo também despertavam as perguntas, as lembranças confusas, o peso de um tempo perdido. O hospital tornara-se um universo à parte, onde as horas não corriam, apenas se arrastavam em um ritmo que misturava gratidão e estranheza. Dr. Rafael Monteiro acompanhava cada passo de sua recuperação com uma dedicação que ultrapassava o dever. Ele sabia que aquela mulher não era apenas mais uma paciente. Desde o primeiro dia em que a viu abrir os olhos, algo dentro dele havia mudado. Laura carregava no olhar algo que ele reconhecia, a dor de quem perdeu tudo, mas ainda assim se recusava a desistir. As primeiras sessões de fisioterapia foram duras. Os músculos atrofiados pareciam feitos de pedra e cada movimento era uma batalha. Às vezes, ela chorava em silêncio, tentando esconder a dor. Mas Rafael sempre estava lá, firme, com aquele tom de voz calmo que parecia sustentar o chão quando tudo desabava. "Um passo por vez, Laura. Você não precisa correr para voltar a viver." Ela o olhava, com lágrimas contidas, e respondia baixinho: "É que eu não sei mais o que é viver, doutor." E ele, sem saber que aquelas palavras o marcariam para sempre, disse: "Então, comece reaprendendo. E eu estarei aqui, todos os dias, até você lembrar." Com o passar das semanas, Laura começou a andar com ajuda. O espelho da clínica refletia uma mulher diferente, mais frágil no corpo, mas com um olhar mais firme, como se o sofrimento tivesse lapidado sua alma. Às vezes, ela se pegava observando as janelas, como se buscasse um pedaço do mundo lá fora, tentando entender o que havia sobrado dele. Um dia, ao ligar a televisão da sala de repouso, o passado voltou com força. Na tela, um programa de entrevistas mostrava uma reportagem sobre o casal Henrique e Bianca Vasconcelos, celebrando o aniversário de 5 anos da filha e o sucesso nas empresas da família. A imagem parecia uma punhalada. Bianca sorria para as câmeras, exibindo a filha ao lado do marido enquanto o repórter dizia: "Um casal admirável que superou as adversidades e se tornou exemplo de união e prosperidade." Laura sentiu o chão sumir. As mãos tremiam. "Casamento?" sussurrou, sem acreditar. "Há 5 anos." Rafael, que havia acabado de entrar, percebeu a expressão dela e se aproximou. "O que foi, Laura?" Ela não respondeu. Apenas apontou para a tela. Rafael olhou e viu o rosto de Henrique sorrindo ao lado de Bianca. Entendeu tudo, sem precisar de explicações. Laura desligou a televisão com força e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, olhou para o médico e uma lágrima caiu.
Enquanto eu dormia, eles viveram a minha vida. Rafael tentou dizer algo, mas não havia palavras que pudessem consolar o que ela acabava de descobrir. Laura virou o rosto, respirou fundo e completou com voz trêmula. Ela não ficou satisfeita em me tirar tudo. Quis até o meu nome. O médico segurou a mão dela. Você ainda tem algo que ninguém conseguiu tirar, Laura. Ela o olhou confusa. O quê? A verdade e o tempo. Eles estão do seu lado. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente dela durante dias. A raiva e a dor se misturavam, criando algo novo. Uma vontade de entender o que realmente aconteceu. Ela não se lembrava de todos os detalhes do acidente, mas algo dentro dela dizia que não foi um acaso. Certa tarde, durante uma conversa, Rafael comentou com uma enfermeira sobre as inconsistências no relatório policial. A velocidade do carro, as marcas de frenagem, o ponto do impacto. Não faz sentido, disse ele. Laura ouviu aquilo e pela primeira vez pediu: eu quero ver esse relatório. Tudo o que houver sobre o meu acidente. Rafael hesitou, mas assentiu. Está bem, mas só quando estiver mais forte. Ela sorriu levemente. Doutor, eu esperei 5 anos para abrir os olhos. Acha mesmo que vou esperar mais para abrir a verdade? Naquela noite, enquanto o hospital mergulhava no silêncio, Laura ficou acordada, olhando para o teto. O passado agora tinha outro nome: Bianca. E dentro dela, o medo deu lugar a algo novo: determinação. Porque ela finalmente entendeu que o destino lhe dera uma segunda chance. E dessa vez, ela não voltaria apenas para viver. Voltaria para recuperar tudo o que era seu. As semanas seguintes à alta de Laura foram um lento retorno a um mundo que já não lhe pertencia. O sol parecia o mesmo, mas as ruas, as vozes, até o ar, tudo tinha um peso diferente. Era como se ela tivesse acordado em uma vida que não era mais sua. Doutor, Rafael a levou para uma clínica discreta de reabilitação, onde poderia continuar o tratamento sem a pressão da mídia ou da família Vasconcelos. Ali, entre exercícios e longas conversas, Rafael a ajudava a reconstruir não apenas o corpo, mas também a mente. Ele percebia o quanto aquela mulher carregava uma força silenciosa e, ao mesmo tempo, uma dor que nem o tempo conseguia disfarçar. A cada passo que você dá, dizia ele, é como se o mundo reaprendesse a te reconhecer. Mas Laura ainda não se sentia parte de lugar algum. Em certas madrugadas, sentava-se à janela e olhava para o nada. O vento frio atravessava o vidro, e ela fechava os olhos, tentando lembrar do que a trouxe até ali. Aos poucos, as memórias voltavam, fragmentadas, confusas como cacos de um espelho. A estrada molhada, a voz de Bianca, o som da risada ao telefone. E então, a escuridão. Uma noite, ela sonhou com isso de novo. Acordou suando, o coração acelerado. Foi ela, murmurou assustada. Bianca! Na manhã seguinte procurou Rafael. Eu me lembro, disse com os olhos marejados. Da ligação, do vídeo. Ela me ligou antes do acidente. Eu estava chorando. E ela riu. Rafael a ouviu em silêncio, o rosto sério. Laura, eu quero que você me conte tudo o que lembra, desde o começo. Ela respirou fundo e narrou entre pausas cada detalhe. O jantar, o vídeo, o tom cruel da irmã. Quando terminou, ele disse: isso confirma o que eu já suspeitava. Ele abriu uma pasta sobre a mesa e mostrou o relatório da perícia. Veja isto. O carro perdeu o controle antes mesmo de derrapar. Os freios estavam danificados e não há registro de manutenção recente. Laura levou a mão à boca, incrédula. Você está dizendo que alguém sabotou o carro? Estou dizendo que é possível, respondeu Rafael. E que o acidente pode não ter sido um acidente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Laura baixou os olhos e disse com a voz firme: eu sempre achei que a inveja dela não tinha limites, mas nunca imaginei que ela fosse capaz de me matar. Rafael segurou o olhar dela. Talvez ela não quisesse te matar, Laura, só te apagar. E conseguiu por 5 anos. As palavras ficaram ecoando. Laura levantou-se, olhou pela janela da clínica
e respondeu: então, é hora de acordar de verdade. Naquela tarde, enquanto fazia fisioterapia, uma enfermeira deixou sobre a mesa uma revista. Na capa, Bianca Vasconcelos sorridente, participando de uma premiação empresarial. O título dizia: A mulher que transformou o Império Vasconcelos. Laura pegou a revista e passou os dedos sobre a foto da irmã. O sorriso falso, o brilho das joias, o olhar de vitória. A mulher que roubou a minha vida, murmurou. E pela primeira vez, sentiu algo que há muito tempo não sentia. Força. Rafael a observava de longe. Ele sabia que aquele olhar não era de raiva apenas, era de quem estava renascendo. E quando ela se virou e disse com calma: doutor, eu quero sair daqui. Eu preciso voltar para minha cidade. Ele apenas assentiu. Então volte, mas volte pronta. Naquela noite, enquanto o vento soprava pelas janelas da clínica, Laura entendeu que a dor que a destruiu seria a mesma que a traria de volta. E no fundo do peito, uma promessa silenciosa começou a arder. Ela voltaria. E Bianca pagaria por tudo. O retorno de Laura à cidade foi discreto, quase invisível. Nenhum carro luxuoso, nenhum anúncio, nenhuma pompa. Apenas uma mulher com passos lentos, um olhar firme e a alma em reconstrução. A clínica havia ficado para trás, e o mundo que ela conhecia agora parecia uma pintura antiga, gasta pelo tempo e pelas mentiras. Dr. Rafael Monteiro a acompanhou até o pequeno apartamento onde ela passaria os primeiros dias. Era um lugar simples, afastado, mas com uma janela grande e vista para o mar, o tipo de cenário que o coração escolhe quando quer aprender a respirar de novo. Aqui é seguro, disse ele, e para a família Vasconcelos você acordou, mas não se lembra de nada. Eles pensam que você está totalmente incapacitada de retornar à vida normal. Poucos sabem que você saiu da clínica, e eu prefiro que continue assim, pelo menos por enquanto. Laura assentiu. O que quer dizer é que não devo procurá-los ainda. Exato. Antes de confrontar, precisamos entender. E eu quero ter certeza de que tudo o que aconteceu foi realmente um acidente. Rafael passou as mãos sobre uma pilha de documentos e relatórios, espalhando-os sobre a mesa. Eu pedi uma nova análise dos dados da perícia, e algo não fecha. Há indícios de manipulação no laudo original. Manipulação? Repetiu Laura, o rosto empalidecendo. Sim. A assinatura do mecânico que revisou seu carro depois do acidente é de um homem que desapareceu logo depois. Ele mostrou a ficha do funcionário. Antônio Silva, mecânico da antiga oficina. Desapareceu. Demitido no dia seguinte ao acidente. Nenhum registro, nenhum endereço atual. Laura ficou em silêncio por um instante, observando os papéis à sua frente. Isso foi obra dela, disse com firmeza. Bianca sabia que eu ia descobrir o caso e se certificou de que eu nunca chegaria a contar nada. Rafael a olhou com atenção. Se formos atrás desse mecânico, talvez encontremos respostas, mas precisamos ser cuidadosos. A família Vasconcelos tem poder e Bianca agora comanda tudo. Laura cruzou os braços determinada. O poder dela é construído em cima da minha ruína, doutor, e eu não vou descansar até ver isso desmoronar. Naquela mesma noite, Rafael foi à antiga oficina. O local estava abandonado, cheio de ferrugem e cheiro de óleo velho. Vasculhou os registros antigos, encontrou uma prancheta coberta de poeira e uma pilha de ordens de serviço. Entre elas, o nome de Laura Vasconcelos. Rafael sentiu o estômago gelar. Enquanto isso, Laura caminhava sozinha pela praia. O vento bagunçava seus cabelos, e cada passo deixava marcas que a maré logo apagava. Era simbólico, como se o universo dissesse que ela podia começar do zero. Mas no fundo, ela sabia. Para renascer, teria que enfrentar o que ficou para trás. Dias depois, Rafael voltou à clínica, onde ainda guardava parte dos exames antigos. Encontrou entre os arquivos esquecidos um envelope lacrado com o nome de Laura. Dentro, uma cópia do relatório original de perícia e um segundo documento escondido atrás dele, assinado por um engenheiro da seguradora. No rodapé, uma observação. Incompatibilidade mecânica detectada nos freios, suspeita de sabotagem.
O sangue do médico gelou. Ele dobrou o papel e foi direto ao apartamento de Laura. Eu tenho a prova, disse entrando apressado. Não foi acidente, Laura. Foi sabotagem. Ela o olhou nos olhos com um misto de dor e raiva. Então ela tentou me matar. Rafael respirou fundo. E quase conseguiu. Mas agora temos algo que ela não tem. A verdade. Laura sentou-se, olhando para o horizonte pela janela. As luzes da cidade piscavam à distância, e um fio de lágrimas correu pelo seu rosto. Durante 5 anos, ela viveu a minha vida. Agora é a minha vez de viver a verdade. Rafael se aproximou, pousou uma mão sobre o ombro dela e respondeu: então vamos juntos até o fim. Lá fora, um trovão ecoou ao longe, anunciando chuva. E enquanto as primeiras gotas caíam sobre o vidro, Laura sussurrou para si mesma: chegou a hora, Bianca. O tempo do teu império acabou. O vento soprou forte, apagando as luzes da varanda. E no escuro, uma nova Laura nascia. Não a herdeira doce e sonhadora de antes, mas uma mulher que voltava para reivindicar tudo o que lhe foi tirado, inclusive a própria vida. 5 anos. Era o tempo que o mundo levou para esquecer o nome de Laura Vasconcelos. 5 anos desde a noite em que a chuva apagou seu caminho, desde o instante em que o amor se confundiu com a traição e o destino lhe roubou tudo: a família, a herança, o próprio nome. Mas naquela manhã, o tempo decidiu se curvar. O portão principal do Grupo Vasconcelos se abriu como quem anuncia um presságio. Os funcionários seguiam sua rotina apressada até que uma figura atravessou o saguão com passos firmes, o som dos saltos cortando o silêncio como lâminas. Os traços mais maduros, o olhar mais profundo. Mas era impossível negar. Aquela mulher era Laura Vasconcelos, a mulher que o mundo acreditava estar morta. O segurança hesitou, incrédulo. Senhora, qual o seu nome, por favor? Ela ergueu o queixo e a voz saiu calma, mas com um peso que fez o ar parecer mais denso. O mesmo nome que apagaram das portas dessa empresa, mas que ainda está gravado em cada parede: Laura Vasconcelos. O murmúrio se espalhou como fogo em palha seca. Funcionários pararam, olhares se cruzaram e alguém deixou cair uma pasta no chão. Ela seguiu em frente, sem pressa, como se o chão reconhecesse cada passo que voltava a pisar. Lá em cima, na sala principal, Bianca assinava documentos. O rosto frio, o terno caro, o ar de quem acreditava controlar o mundo. A porta se abriu sem aviso, e quando ela ergueu os olhos, o sangue gelou. Por um segundo, o tempo congelou. A caneta escapou de seus dedos e rolou pela mesa. Isso é impossível, balbuciou Bianca, levantando-se. Laura sorriu, mas o sorriso vinha carregado de tudo que o silêncio havia guardado. O impossível é viver roubando o que nunca foi seu e achar que o destino não vai cobrar. Bianca cambaleou para trás. Você devia estar demente, incapaz de se lembrar. Eu vi os laudos médicos. O acidente, o coma. Eu também vi o inferno, Bianca. E ainda assim, voltei. A porta do escritório se abriu de novo. Henrique entrou segurando uma pasta. Ao ver Laura, ficou imóvel, pálido, o olhar perdido entre o arrependimento e a incredulidade. Meu Deus, sussurrou. Laura. Ela virou o rosto lentamente. Há quanto tempo você não dizia meu nome? Perguntou firme. Ou será que aprendeu a trocá-lo pelo da mulher que me destruiu? Henrique deu um passo à frente, as palavras presas na garganta. Eu achei que você não voltaria. Eu não sabia. Não sabia? Cortou Laura com amargura contida. Você nunca quis saber. Foi mais fácil acreditar na mentira do que olhar nos meus olhos e ver a verdade. Bianca, tentando se recompor, avançou. Isso é um absurdo. Eu cuidei das empresas, da filha que você nunca teve, da sua família. Eu mantive tudo de pé. Laura se virou para ela, os olhos agora como lâminas. Não, Bianca. Você construiu um império de cinzas e agora ele vai desmoronar. O silêncio dominou a sala. Henrique, com a voz embargada, tentou se aproximar. Me perdoa. Mas Laura ergueu a mão, interrompendo. Não se pede perdão a quem você enterrou vivo. Bianca, furiosa, perdeu o controle.
Você acha que pode simplesmente aparecer e tomar tudo de volta? Essas empresas são minhas. O nome Vasconcelos é meu agora. Laura deu um passo à frente, encarando-a de perto. Você pode ter roubado o meu nome, o meu lar, até o meu marido. Mas nunca vai roubar o que me mantém de pé, a verdade. As duas ficaram frente a frente, a luz do escritório refletindo no vidro atrás delas, como se o passado inteiro assistisse àquele confronto. Foi quando a porta se abriu novamente. Dr. Rafael Monteiro entrou com um envelope nas mãos. Perdão por interromper, disse olhando primeiro para Laura, depois para Bianca. Mas acho que está na hora de todos saberem o que realmente aconteceu naquela noite. Laura o encarou séria. Bianca empalideceu. Henrique apenas sussurrou com a voz quebrada. O que você quer dizer, doutor? Rafael pousou o envelope sobre a mesa. Quero dizer que o acidente de Laura Vasconcelos não foi um acidente. O choque foi imediato. Bianca recuou um passo, tentando disfarçar o medo. Laura manteve-se firme, os olhos marejados, mas a postura de quem esperou 5 anos por aquele momento. Rafael continuou. As provas estão aqui. O sistema de freios do carro foi adulterado e há registros de pagamentos a um mecânico, feitos em nome da senhora Bianca Vasconcelos. Um burburinho começou lá fora. Henrique levou a mão à testa, atônito. Laura respirou fundo e disse apenas: Eu te avisei, Bianca. Nada fica escondido para sempre. O som da chuva começou a bater contra o vidro, lembrando aquela noite distante. Mas dessa vez a tempestade não vinha de fora. Vinha de dentro. Laura deu as costas, caminhando até a porta. Antes de sair, olhou por cima do ombro e disse com voz firme e calma: Agora, quem vai dormir é a sua consciência. E saiu, deixando para trás o som do próprio nome ecoando pelos corredores da empresa. Laura Vasconcelos havia voltado, e o mundo inteiro saberia. A noite havia caído sobre a mansão Vasconcelos como um presságio. Do lado de fora, o vento balançava as cortinas pesadas e o som distante dos trovões parecia acompanhar o ritmo acelerado dos corações dentro daquela casa. Henrique segurava o envelope que o Dr. Rafael deixara sobre sua mesa horas antes. Desde então, não conseguia abrir. Sentia o peso daquele papel como se segurasse um espelho capaz de mostrar tudo o que ele evitou ver durante 5 anos. Lá fora, os relâmpagos riscavam o céu e dentro da sala o silêncio doía. Por fim, ele respirou fundo e rasgou o lacre. As palavras dançavam diante de seus olhos. Falha mecânica proposital. Depósito bancário em nome de Bianca Vasconcelos. Testemunha desaparecida. Cada linha era uma facada. Não, murmurou com a voz trêmula. Isso não pode ser verdade. As mãos começaram a tremer. O corpo inteiro parecia querer negar, mas a alma sabia. Ele largou os papéis sobre a mesa, cambaleou até o espelho e encarou o próprio reflexo. O rosto de um homem que acreditou na mentira, que dormiu ao lado do veneno e chamou de amor. Quando a porta se abriu, Bianca entrou com o mesmo sorriso ensaiado de sempre. Amor, está tudo bem? Perguntou fingindo preocupação. Eu te procurei no quarto. Henrique virou-se devagar. O olhar, antes cansado, agora queimava em raiva contida. Está... respondeu com a voz baixa. Ou melhor, vai estar. Assim que você me disser a verdade. Bianca parou confusa. Que verdade, Henrique? Ele ergueu o envelope. A verdade sobre o acidente da Laura. O sangue dela gelou. Por um instante, o mundo pareceu parar. Mas Bianca sempre fora boa em se recompor. Deu um passo à frente e fingiu rir. Henrique, por favor, você vai acreditar em fofocas depois de tudo que passamos juntos? Henrique jogou os papéis sobre a mesa. Fofoca? Então esses comprovantes de transferência são o quê? Coincidência? Eu não sei o que é isso, disse ela gaguejando. Deve ser um engano. Um engano? Gritou ele batendo na mesa. Um engano que quase matou uma mulher, que matou a sua própria mãe de desgosto. Bianca ficou imóvel, o rosto pálido, os olhos arregalados. Eu só queria o que era meu de direito, sussurrou, a máscara começando a rachar. Ela sempre teve tudo, Henrique. Sempre. Eu fui a sombra da Laura a vida inteira. Henrique se aproximou.
a voz baixa, carregada de nojo. Então você tentou matá-la? É isso? Você atirou do meu caminho para ter tudo sozinha? Eu não queria que ela morresse, gritou Bianca, o desespero tomando conta. Eu só queria que ela desaparecesse por um tempo, que eu tivesse o que merecia. Ele passou as mãos pelos cabelos, incrédulo. Você destruiu a vida de todos nós. Eu vivi um casamento de culpa, preso num túmulo aberto. Você acha que isso é amor? Bianca, com o rosto banhado de lágrimas, agarrou o braço dele. Eu te amo, Henrique. Tudo o que fiz foi por nós. Ele se soltou com força. Por nós, disse amargo. Não existe nós quando só um de nós tem alma. O silêncio caiu pesado. Do lado de fora, um relâmpago iluminou o jardim, revelando Laura, parada diante da porta entreaberta. Ela tinha ouvido tudo. O olhar era sereno, mas havia uma força nova em cada traço do rosto. Bianca percebeu a presença dela e congelou. Não, murmurou, recuando. Você não podia estar aqui. Laura deu um passo à frente. Eu estou viva e consciente, Bianca. Viva o suficiente para ver o que o tempo faz com quem vive de mentira. Henrique virou-se, o choque misturado ao arrependimento. Laura, Não diga nada, Henrique, interrompeu ela. Às vezes o silêncio é o único pedido de perdão que resta. Bianca, fora de si, gritou. Você não vai me tirar tudo de novo. Eu lutei para ter esse nome, esse poder, essa vida. Laura se aproximou, o olhar firme, quase piedoso. Você lutou para viver o que era meu, e agora vai viver o que é seu. As consequências. Henrique se virou para ela, a voz trêmula. Sai daqui, Bianca. O quê? Ela gritou, incrédula. Você vai me expulsar? Estou te devolvendo o que você fez comigo, respondeu, frio. A solidão. Bianca olhou em volta, desesperada, como quem busca uma saída onde não há. E pela primeira vez, o medo substituiu a arrogância. Laura observou enquanto ela descia as escadas, tropeçando nas próprias lágrimas. Henrique ficou imóvel, respirando com dificuldade, o rosto em colapso. Laura se aproximou devagar e disse apenas: tudo o que o tempo tirou de mim, ele vai tirar de você também. Do lado de fora, a chuva começou a cair, suave, como se lavasse o passado. Bianca desapareceu na escuridão da noite, o som de seus passos misturando-se ao vento. Na sala, Henrique caiu de joelhos, os olhos marejados. Laura virou-se para sair, mas antes olhou para ele e disse com calma: agora é a vez da verdade dormir em paz. E seguiu em direção à porta, onde Rafael a esperava silencioso. Quando ela passou, ele apenas disse: acabou, Laura. Ela respondeu, olhando para o céu que começava a clarear. Não, Rafael, isso é só o começo. O sol nascia lento naquela manhã, como se o próprio céu tivesse medo de iluminar os restos de uma noite que mudara tudo. A mansão Vasconcelos estava em silêncio, um silêncio denso, cheio de fantasmas. Bianca havia desaparecido depois do confronto, e Henrique ainda vagava pelos corredores, sem coragem de encarar o espelho que refletia o homem em que se tornara. Mas, fora dali, uma nova luz começava a surgir. No hospital, o doutor Rafael Monteiro caminhava pelos corredores com passos firmes, segurando uma pasta sob o braço. O rosto sereno escondia um turbilhão. Ele não era apenas o médico que cuidou de Laura. Era o homem que acompanhou cada batida do coração dela quando o mundo acreditava que ela nunca mais abriria os olhos. Agora, ver aquela mulher de pé, com o olhar firme e a coragem renascida, era como testemunhar o impossível. Encontrou-a no jardim da clínica, sentada sob o sol suave da manhã. Laura usava um vestido simples, os cabelos soltos, os olhos perdidos no horizonte. Parecia em paz, mas quem viveu entre sombras nunca se esquece totalmente do frio. Está mais bonita a cada dia, disse ele, aproximando-se com um sorriso discreto. Ela virou o rosto surpresa e retribuiu com um olhar calmo. E o senhor continua com essa mania de dizer o que pensa, doutor? É um dos meus poucos defeitos, respondeu, sentando-se ao lado dela. Mas acho que você devia ouvir isso de vez em quando.
Passou tempo demais cercada de quem só sabia mentir. Laura baixou o olhar. Às vezes eu me pergunto se ainda sou a mesma pessoa de antes. Rafael respirou fundo. Ninguém sai igual de uma guerra, Laura. Mas a boa notícia é que as cicatrizes nos lembram que vencemos. Ela o observou em silêncio por um instante. Havia algo naquele homem, algo diferente de tudo o que conhecera. Ele não a via como vítima, nem como herdeira, nem como mulher ferida. Ele a via como vida. E quanto a Bianca? Perguntou ela com voz firme. Rafael abriu a pasta. Já fiz o que precisava ser feito. As provas foram entregues à polícia. Não há como ela escapar dessa vez. No mesmo instante, em outro ponto da cidade, sirenes cortavam o ar. Bianca Vasconcelos, cercada por repórteres, era conduzida para dentro de uma viatura. O cabelo desalinhado, o rosto pálido, o olhar perdido, bem diferente da mulher que um dia acreditou estar acima de todos. Os flashes iluminavam sua ruína. Bianca, é verdade que a senhora sabotou o carro da irmã? Gritavam os jornalistas. Ela não respondeu. Apenas baixou a cabeça, repetindo para si mesma como um mantra. Eu só queria o que era meu, só o que era meu. A imagem correu o país. E quando a notícia chegou à clínica, Laura não chorou. Não havia alegria nem vingança em seu rosto. Apenas uma serenidade triste de quem entendeu que justiça e paz são coisas diferentes. Rafael entrou devagar, com o jornal em mãos. A cidade inteira está falando sobre isso, disse colocando o jornal sobre a mesa. Mas eu quero saber como você está. Ela o olhou por um instante, depois desviou o olhar para a janela. Eu estou cansada de sofrer, doutor. Só quero recomeçar. Ele sorriu de leve. Então comece comigo. Laura franziu o senho, surpresa. Como assim? Rafael respirou fundo, escolhendo as palavras. Eu vi você lutar pela vida quando todos desistiram. Vi a força que você tem. E percebi que, às vezes, a vida dá uma segunda chance para quem acredita nela. Está me pedindo para acreditar em quê, doutor? Perguntou com um sorriso tímido. Em você. E talvez em mim também. Ela sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. O tipo de sorriso que nasce quando o coração, mesmo machucado, começa a lembrar como é bater com esperança. Eu não sei se estou pronta, disse ela sincera. Ninguém nunca está, respondeu ele. Mas o segredo é dar o primeiro passo. Do lado de fora, o vento soprava leve. As folhas dançavam como se o mundo estivesse celebrando o recomeço. Enquanto isso, Bianca era levada para uma cela fria, cercada por vozes que ecoavam seu próprio passado. E no silêncio daquela prisão, pela primeira vez, sentiu o peso do que havia feito. Não havia mais luxo, nem aplausos, nem poder. Só o som do que restava, o arrependimento. Na clínica, Rafael se levantou e estendeu a mão. Vamos? Para onde? Perguntou ela. Para a vida, respondeu, sorrindo. Ela está te esperando lá fora. Laura hesitou, depois segurou a mão dele. E pela primeira vez desde que acordara, sentiu que o destino já não a devia nada. Era ela quem devia algo a si mesma. A chance de ser feliz. A cela era fria, o ar pesado, e o som distante das chaves ecoava como uma lembrança amarga. Bianca Vasconcelos estava sentada no canto, com o olhar perdido. O uniforme cinza já não combinava com a mulher que um dia usou vestidos caros e viveu cercada de luxo. Agora, tudo que restava era o vazio, e a consciência de que, pela primeira vez, ninguém mais a temia. O guarda abriu a porta. Visita. Ela ergueu o rosto lentamente, e quando viu quem estava ali, o sangue sumiu do rosto. Laura. A mulher que ela tentou apagar da história, agora estava ali, viva, inteira e serena. Bianca tentou se recompor, mas as mãos tremiam. Veio me humilhar? Perguntou com voz rouca. Laura se aproximou devagar, sem arrogância, sem raiva, apenas com aquele olhar que parecia ver além das aparências. Não, Bianca. Vim me despedir. Bianca deu uma risada amarga. Despedir? Você ganhou tudo de volta. As empresas, o nome, o marido, o amor das pessoas.
O que mais quer de mim? Laura respirou fundo. Nada. Só queria olhar para você e entender por quê. Porque eu sempre fui a sombra, gritou Bianca, levantando-se de súbito. Sempre você, Laura. Desde crianças. Mamãe te amava mais, o papai te escolheu para herdar tudo. E o Henrique nunca me olhou como olhava para você. O eco da voz dela ricocheteou nas paredes. Por um instante, o silêncio voltou a dominar o ambiente. Laura se aproximou um passo mais, a voz calma, quase triste. E tudo isso te fez acreditar que a dor se apaga machucando os outros? Bianca desviou o olhar. As lágrimas finalmente começaram a escorrer. Eu só queria que alguém me visse. E agora o mundo te viu, respondeu Laura serena. Mas do pior jeito possível. Bianca soluçou, os ombros sacudindo. Eu perdi tudo, Laura, até a mim mesma. Laura se inclinou, tocando de leve a grade entre elas. Você perdeu o que construiu em mentira, mas ainda pode salvar o que restou de verdade. E o que sobrou? Perguntou Bianca, sem forças. Laura olhou nos olhos da irmã e respondeu. A chance de acordar. A irmã franziu o senho, confusa. Laura então completou com a voz firme e cheia de ternura. Acordar dói, Bianca, mas viver dormindo dói mais. O silêncio que veio depois foi pesado e libertador ao mesmo tempo. Laura recuou um passo, respirou fundo e virou-se para ir embora. Antes de sair, parou na porta e disse: O tempo cobra de todos nós. Mas ele também cura. Eu espero que um dia você encontre paz, mesmo que não seja comigo. Bianca caiu de joelhos, chorando baixinho. Laura caminhou pelo corredor sem olhar para trás. Cada passo ecoava como o fim de um ciclo. Do lado de fora, o sol atravessava as janelas altas do presídio, dourando o chão cinzento. Rafael estava esperando, encostado no carro, observando-a se aproximar. Ela parou diante dele, o vento bagunçando levemente seus cabelos. Acabou, disse com um suspiro. Rafael sorriu de leve. Não, agora é que vai começar. Laura sorriu de volta, pela primeira vez, sem dor no olhar. E enquanto eles se afastavam dali, o sol subia devagar, iluminando o caminho. O mar sussurrava como se soubesse segredos antigos. As ondas vinham e iam, mansas, refletindo a luz dourada de um fim de tarde tranquilo. Na varanda da casa à beira-mar, Laura observava o horizonte com um olhar sereno, um olhar de quem, pela primeira vez, podia respirar sem o peso do passado. 5 anos haviam sido roubados da sua vida, mas agora cada segundo parecia um presente. As mãos que um dia estiveram presas à imobilidade agora seguravam um pincel. O quadro à sua frente mostrava um céu dividido entre luz e sombra. Metade tempestade, metade aurora. Era o retrato exato da sua alma. Rafael surgiu atrás dela, com passos silenciosos. Trazia nas mãos 2 xícaras de café e um sorriso discreto, aquele que sempre nascia quando olhava para ela. Ainda pintando o mesmo céu? Perguntou, sentando-se ao lado dela. Laura sorriu de canto. É que ele muda o tempo todo, doutor, assim como eu. Ele observou a pintura por um momento. Sabe o que vejo? Disse ele apontando para o quadro. Um coração aprendendo a perdoar. Acha mesmo que é possível perdoar tudo? Perguntou ela, sem tirar os olhos da tela. Não tudo, respondeu pensativo, mas o suficiente para viver em paz. Ela pousou o pincel devagar e o olhou. Sabe o que é engraçado? Eu dormi por 5 anos. E mesmo assim, o tempo não parou. O tempo nunca para, disse ele sorrindo. Mas às vezes ele espera a gente acordar para começar de novo. Laura riu baixinho. Havia leveza na risada, um som que ele jamais esqueceria. As tardes deles tornaram-se rotina. Café, conversas longas e silêncios confortáveis. Rafael nunca tentou apressar o amor. Ele sabia que o coração dela tinha cicatrizes que precisavam de espaço para respirar. E Laura, aos poucos, começou a entender que o amor verdadeiro não precisa de promessas. Ele se revela no cuidado, na paciência, no simples ato de ficar. Certa manhã, Rafael apareceu com uma caixa pequena nas mãos. O que é isso? Perguntou ela, curiosa. Ele abriu, revelando um anel simples de prata com uma pedra azul no centro. Um símbolo, disse.
de tudo o que a vida ainda pode ser. Laura ficou em silêncio por um instante. Os olhos marejaram. Eu não sei se mereço tudo isso, Rafael. Merece sim, respondeu ele firme. Porque você não é o que aconteceu com você, Laura. Você é o que escolheu ser depois disso. Ela sorriu, emocionada. E o que você quer que eu escolha agora? Ele se aproximou devagar, segurando a mão dela. Escolha ficar, escolha viver. Comigo. As palavras pairaram no ar, leves como o vento. Ela respirou fundo, sentindo o coração bater de um jeito novo. Não mais por medo, nem por dor, mas por amor. Laura assentiu, as lágrimas caindo sem pressa. Então, eu escolho. Rafael sorriu e o pôr do sol pareceu se curvar diante dos dois. O anel brilhou sob a luz dourada. Simples, puro, verdadeiro. Enquanto o mar batia nas pedras, Laura sentiu uma paz que nunca tinha conhecido. Ela sabia que nada apagaria o que viveu, mas agora entendia. O passado não era uma prisão, era o caminho que a trouxe até ali. E quando Rafael encostou a testa na dela, sussurrando um obrigado por voltar, ela respondeu com um sorriso sereno. Eu não voltei, Rafael. Eu comecei. O som das ondas era o mesmo que embalou tantas lembranças, mas agora ele parecia diferente, como se o mar também quisesse testemunhar aquele momento de renascimento. A praia estava quase deserta, o vento soprava suave, carregando o perfume do sal e da liberdade. O céu, pintado em tons de ouro e lilás, refletia na água calma, enquanto o sol descia devagar, como se curvasse para abençoar a cena. No centro da areia branca, um pequeno altar adornado com flores simples e conchas recolhidas por Laura. Nada de luxo, nada de ostentação. Apenas verdade. Rafael, de terno azul marinho e olhar sereno, aguardava. Os olhos, fixos no caminho que levava até o mar, procuravam apenas uma coisa, ela. E então, entre a brisa e o brilho suave da tarde, Laura apareceu. Vestia um vestido leve, fluido, branco como a espuma das ondas. Cada passo que dava era uma despedida silenciosa do passado e um convite para o futuro. Não havia música, apenas o som da natureza e o bater compassado de dois corações que já se reconheceram muito antes de se amarem. Quando chegou até ele, Rafael estendeu a mão e ela a segurou sem hesitar. Os olhos se encontraram e por um momento o tempo realmente parou. Nunca imaginei que o amor pudesse nascer de tanta dor, disse Laura sorrindo emocionada. Rafael acariciou o rosto dela com ternura. Às vezes a dor é só o solo onde o amor aprende a florescer. Os dois sorriram. O celebrante falou pouco. Quase nada era preciso ser dito. Quando as alianças foram trocadas, Laura sentiu o vento acariciar seus cabelos como se o próprio destino a abençoasse. E então, no momento em que ela disse sim, lágrimas escorreram, não de tristeza, mas de gratidão. Gratidão por ter sobrevivido, por ter recomeçado, por estar ali, diante do amor que a esperou com paciência e verdade. Mas, ao fundo, discretamente afastado, Henrique observava. Segurava pela mão uma menina de olhos claros, Clara, a filha que Bianca deixara para trás. Ela olhava curiosa para a cena e ele, com o olhar cheio de arrependimento, sussurrou. Olha, filha, é assim que o amor verdadeiro recomeça. Clara sorriu sem entender totalmente, mas Henrique sabia. Aquele sim que ecoava na praia era o som do perdão que ele jamais teria coragem de pedir. Laura percebeu a presença deles à distância. Por um instante, seus olhos se encontraram, e num gesto silencioso, ela apenas assentiu, não em rancor, mas em paz, porque o passado, enfim, havia ficado para trás. Rafael beijou-lhe a testa e sussurrou. Pronta para começar uma nova vida, senhora Monteiro? Ela sorriu emocionada. Eu esperei 5 anos por esse amanhecer, Rafael, e agora ele finalmente chegou. As ondas avançaram, molhando os pés dos dois. O mar aplaudia, o vento cantava, e o sol se despedia com um último brilho dourado. Laura ergueu o olhar para o horizonte, com o coração leve, e a narração final ecoou em tom suave e envolvente, cheio de esperança. Ela dormiu por 5 anos, e acordou para uma vida que, enfim, era dela,
porque às vezes é preciso perder tudo para descobrir o valor de si mesma. E o amor, o verdadeiro amor, não chega quando o destino quer, mas quando o coração está pronto para recebê-lo. E assim termina mais uma história que nos lembra que a vida pode até cair em silêncio, mas o amor sempre encontra um jeito de recomeçar. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com alguém que também acredita que o destino nunca erra o caminho. Quero muito saber o que você sentiu assistindo. Seu comentário é o que dá sentido a cada história que contamos por aqui. Obrigada por fazer parte da nossa família Histórias Comoventes. Nos vemos na próxima, porque uma nova emoção já está esperando por você.